E aí, minhas potências, tudo bom com vocês, pessoal? E aí, como é que tá a preparação para a prova de domingo de matemática? Preparei algumas questões aqui do Enem do ano passado, tá? Para vocês irem se acostumando com a maneira de interpretar das questões, certo? Então vamos lá, não vamos perder tempo não, hein? Ó, a questão número 1 que eu trouxe para vocês diz o seguinte: a esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que o indivíduo tende a viver a partir do seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico. Esse gráfico aí ele está trazendo, né, a esperança de vida ao nascer a partir de cada ano. E diz o seguinte: pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média registrada nos anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de vida em 2012 e 2014. Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano 2014 terá sido, né, em ano igual a. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Que em 2012, se vocês observarem, que é justamente essa quantidade aqui, ó, de esperança, né, de vida ao nascer, foi obtido através da média dos 2 anos, um anterior e o outro, né, o sucessor. Então, pega esses 2 anos, faz a média dos dois, que dá exatamente a de 2012. E isso ele está dizendo que aconteceu no ano de 2013. Que a gente teria, no caso, essa média confirmada aqui para 2013, obtida pela média da esperança de vida ao nascer em 2012 e 2014. Aí a pergunta é: qual é a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano 2014? Então, bora analisar esse gráfico? Eu tenho que envolver 2014 na parada, viu? Então, o que é que eu vou fazer? Pegar a informação da questão que disse que para obter o de 2013 é a média do ano anterior com o ano sucessor. Então, eu vou pegar aí, ó, para obter o ano 2013, eu vou somar em 2012 e 2014 em relação à esperança de vida ao nascer e dividir por 2, né? A média, se eu estou somando 2 anos, a média entre eles é a soma deles dividido por 2. Então, daí eu completo com a esperança de vida ao nascer no ano 2013, 2012, 2014, vou substituindo na informação que eu construí. Em 2013 a gente vê na tabela que é 74,23. O ano de 2012 a gente vê que é 73,95. Vai ser somado a 2014, que ainda não se sabe, ele quer justamente saber, por isso que eu chamei de X. Olha aí, envolvi o que eu queria saber na minha construção do enunciado. Dividido por 2. A gente sabe que para resolver uma equação dessa, a gente tem que remeter lá ao sétimo ano, né? Embaixo de 74,23 é como se tivesse 1. Então eu vou multiplicar isso aí na diagonal. 73,95 mais x vezes 1 dá o próprio número, igual 74,23 vezes 2 dá 148,46. Pega 73,95, passa para esse lado, subtraindo, e a gente daí já vai obter a resposta 74,51, a alternativa B. E de onde surgiu o pontapé inicial da questão? Do enunciado. O enunciado diz que para obter 2013 tem que fazer a média de 2012 e 2014, certo? Foi o que eu fiz. A questão praticamente ela me disse o que tinha que fazer. Bora para a questão 2, hein? Na figura estão destacadas 2 trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte do meridiano 1 e 2 e a linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano alfa é paralelo ao que contém a linha do Equador. Aí a pergunta é: a vista superior da projeção ortogonal sobre o plano alfa dessas 2 trajetórias é... Pessoal, tem uma trajetória aqui em cima que é justamente sobre essas linhas e tem uma trajetória aqui embaixo. A projeção ortogonal vista de forma, né, superior é como se eu iluminasse esse globo de cima e no plano alfa tivesse só as sombras desses 2 trajetos, desses 2 percursos, certo? Então é isso que eu vou imaginar. Eu vou pegar aí, ó, centralizar esse ponto, que o visto de cima é o mesmo,
tá? Esse ponto de cima aqui, ó, esse pontinho e esse pontinho de baixo visto de cima é o mesmo. Marquei. Aí o que é que eu vou fazer? Visto de cima, tanto este quanto este, eles são retas. Se você conseguir imaginar, você vai ver que eles dois são retas. O único que faz uma curva é esse na lateral. Imagina uma bola de futebol, você olhando ela de cima, se eu pegar um ponto superior aqui e descer para a lateral dela uma reta, uma reta não, né? Um trajeto, vai parecer uma reta. Então vai estar dessa forma, tá? Então no caso, essa parte do trajeto de cima, ela tá dessa forma aí que vocês estão vendo aí embaixo. É a sombra dela. A sombra da de trás é exatamente o mesmo conceito dessa última que a gente viu. Essa linha aqui, ó. E a sombra dessa, que daí sim é uma curva na lateral da bola, vai aparecer dessa forma curvada. Mesma coisa vai acontecer de baixo. Se eu pegar deste ponto, que é exatamente igual a esse, tá? Visto de cima, esse ponto de baixo e de cima são os mesmos. Então, pegando aqui e indo para as laterais da bola, é uma reta. Então, esses dois serão essas duas retas. E essa lateral aqui, esse trajeto lateral, esse sim, ele é curvo. E visto de cima continua sendo curvo. Então, a alternativa é. Certo? É só você ampliar o campo de visualização sobre a figura que você consegue imaginar, né? Quando você vê assim uma esfera, né, o globo terrestre, se você conseguir imaginar algo semelhante de uma forma mais concreta, né, tipo uma bola, você consegue facilitar essa sua visualização da questão, tá certo, gente? Então façam isso, tá? Número 3. Sim, cai sim esse assunto. Um assunto mais simples do mundo, questão de ordens de classes numéricas, sexto ano. E a questão 3 diz o seguinte: ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão em bilheteria, o estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia. Com todos os seus algarismos, o número escrito pelo estudante foi... Tem as alternativas e vamos lá. Pessoal, é 1,35 bilhão. O que é que esse número quer dizer? O bilhão deste número é a parte inteira dele, que é justamente o que vem antes da vírgula, que no caso aí é o 1. Isso indica o bilhão, tá? O 35 não, que é a parte decimal. A parte inteira que indica o bilhão. Mas quantos algarismos, quantas ordens terá o bilhão, quantas classes? Vamos ver? Se for dessa forma, o número que vier aqui, ele vai ser lido dessa forma. Alguma coisa 1000, né? Porque a classe é dos milhares. Se for dessa forma, vai ser alguma coisa milhão, porque a classe dos milhares. Dos milhões. E se for dessa forma, aí sim é do bilhão, tá? É a classe dos bilhões e a gente vai conseguir ler algo bilhão ou bilhões. Neste caso aí, como é o 1, essa ordem será ocupada pelo 1. Então, 1 bilhão. O 35 vem nas próximas ordens. E o restante, que não está indicado por número nenhum, a gente completa com 0. Então, a gente achou o número correto para indicar 1,35 bilhão e a alternativa é. Fácil, né? Questão 4. O governo do estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola das duas cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a rodovia 003, pela construção das rodovias 001 e 002. Ou seja, a 003 é essa aqui, pessoal, no eixo X, tá? Ela já está construída. E esse projeto traz uma construção das rodovias 001, que está indicado por essas pontilhadas, e 002, está indicado por essas tracejadas, né? Tem linhas aí, tem segmentos para indicar a 002. Ele quer saber o seguinte, vamos diretamente para a pergunta. Pretende-se que a distância percorrida entre essas duas cidades, pelas rodovias 001 e 002,
passando pelo ponto de conexão, que é a 003, né, seja menor possível. Aí, dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser a escolhida para o ponto de conexão? Pessoal, a gente pode olhar para essa questão e ver vários triângulos nela, né? E sentir a vontade de enxergar esse triângulo e calcular cada distância dessa como utilizando o teorema de Pitágoras, né? Porque a gente teria, no caso aí, essa distância aqui e essa aqui de baixo, que são os catetos. Aqui é 10, aqui é 40. Facilmente a gente acharia hipotenusa. Só que a hipotenusa nem sempre vai dar raízes exatas, né? São números que são ditos quadrados perfeitos. Neste caso não vai dar. Então a gente vai abordar essa ideia. Tá? Abordar não, a gente vai suspender essa ideia. Abortar. E a gente vai fazer o seguinte. Para a gente conseguir entender essa questão, a gente vai entender a seguinte instrução. Para ligar duas distâncias de uma forma mais curta, essa forma tem que ser uma reta. Não é isso? Não pode ter parte curva e nem pode ter desvio em outro ponto. Tem que ser uma reta. E para ser uma reta, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou espelhar esse ponto aqui que indica a cidade B. Olha aí, espelhado. Apareceu lá embaixo o pontinho. E agora eu vou fazer o seguinte. Continuando a rodovia 001, que é essa pontilhada, eu vou aqui ligar um segmento da 003 até esse novo ponto que eu criei, tá? Assim, ó. Por essa linha amarela. Se você bem observar essa distância aqui, deste ponto até esse ponto branco, por essa linha amarela, é exatamente igual, pessoal, a essa distância aqui até a cidade B. Só que o que a gente observou, essa distância ela é assim, ó. Desce e aqui não é uma reta contínua. Dá um acesso, um desvio aqui para iniciar uma outra reta. Não é a menor distância. Vamos pegar agora o trajeto 2, o percurso 2. Chegando aqui na 003, criando essa distância, observe que ela é igualzinha à distância até a cidade B. Mas como não é uma reta, não é a menor. Continuando o trajeto 3, também não é uma reta. É igual a essa, só que não é uma reta. Bora no trajeto 4. Trajeto 4, indicado por essa vermelha aí, ó, é uma reta. E ela é exatamente igual a esta de cima. Então, se eu pegar pela cidade A, vir até a 003, né, a rodovia, e passar pela rodovia 002 até a cidade B, o menor trajeto é o 4, porque indica uma reta. E se eu fizer pelo caminho 5, ó, não é uma reta, né? Ele vem por esse caminho, chega aqui, ó, também ele dá um desvio. Então, aborta. É o 4. A alternativa D. Certo, pessoal? Sigamos, hein? Então, toda vez que falar de distância, menor distância, vocês já vão entendendo que é uma reta que representa essa menor distância. Depois vocês constroem a interpretação da questão, tá? Questão 5 diz o seguinte. Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social. 5 pessoas responderam informando preços por hora trabalhada, gasto diário com transporte e tempo necessário para a conclusão do serviço, conforme valores apresentados no quadro. Nesse quadro eu vou ter os operários indicados com, né, os números romanos, o preço da hora de cada um, a hora que cada um passou para concluir o trabalho, que cada um vai passar no caso, e o valor que eles cobram por transporte. Ele quer saber o seguinte: se a pessoa pretende gastar o mínimo possível, irá contratar qual operário? Ô pessoal, se o preço desse é R$ 120 a hora e ele passa 8 horas para concluir, é só você pegar 120 e repetir 8 vezes ou multiplicar, né? Então, o primeiro é só multiplicar. Tem alguma coisa para somar para o transporte? Não, que ele não cobrou nada, ó, 0. Então dá isso. O segundo é a mesma coisa. Já o terceiro, ele cobra 170 por 6 horas trabalhadas, cada uma R$ 170 cada hora. Só que ele soma com
o preço do transporte. Então aqui, ó, 170 vezes 6 será somado, o resultado disso será somado com 20. E assim a gente vai fazendo com as outras opções. E viu que a letra A é a mais barata. Certo? Sim. Essa questão ela cai. Geralmente a prova ela é construída com 5 questões fáceis, 5 questões difíceis e o restante intermediária. Então assim, vocês leiam com calma a questão que alguma coisa vai sair dela, tá? Vamos lá. Questão número 6 diz: uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. O que é maciço? Que não é oco por dentro, ele é totalmente preenchido, tá? Uma cliente encomenda 150 docinhos, só que ela pede que cada um tenha um formato esférico com 4 centímetros de diâmetro, ou seja, o dobro, né, do diâmetro do primeiro docinho. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessária para produzir os docinhos dessa encomenda, ou seja, ela vai repetir a receita, tá? A qual ela prepara 50 docinhos com 2 centímetros de diâmetro. Aí a pergunta é: quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender essa cliente, para preparar os 150 docinhos? Vamos lá? Pessoal, com docinhos nesse formato, com 2 centímetros de diâmetro, tá, gente? Desconsidera aqui, é o diâmetro. Com 2 centímetros de diâmetro, ela faz 50 docinhos. Eu coloquei raio aí, né? A figura que eu trouxe foi o raio, mas é diâmetro, tá? A nova figura que ela quer tem um diâmetro de 4. Então, ó, raio não, diâmetro, isso tudo. Se vocês observarem, eu vou fazer 25 docinhos com essa receita. Por quê? Porque a esfera com 2 centímetros de diâmetro para a esfera com 4 centímetros de diâmetro é o dobro do docinho. Então é o dobro do material que eu vou utilizar para construir esse docinho com 4 centímetros de diâmetro. Então, se com essa pequenininha, com a esfera pequena, eu faço 50 docinhos, se eu dobrar o tamanho, eu vou fazer a metade da quantidade, 25 docinhos. Então, daí, só é você pegar 150 e dividir por 25, ou ver quantos 25, de 25 em 25, serão necessários para completar os 150. São 6. Então, serão 6 receitas. A alternativa C. Parece difícil, né? Quando o cara vê esfera, pensa que vai calcular o volume da esfera e tudo mais. Não, só isso. Lembre-se que já corrigi, tá, gente? Não é raio, é diâmetro. Segue isso tudo. Questão 7. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. Num quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais deste ano. Jogadores e cada pontuação deles em cada jogo. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã. E qual o melhor jogador da temporada? O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média dos pontos do melhor jogador da temporada passada é... Fácil, né, pessoal? Eu tenho 18 pontos que o jogador fez na última temporada em média por jogo. Então, se é em média por jogo, é como se ele tivesse feito em cada jogo 18 pontos. É uma média, tá? Então, eu pego e multiplico por 5 para saber quantos pontos ele fez na temporada, nos 5 jogos. Então, tá aí, foram 90 pontos. Aí, agora eu vou analisar jogador por jogador. É só você somar, né? O jogador 1, por exemplo, no jogo 1, ele fez 12 pontos, jogo 2, 25, jogo 3, 20, jogo 4, 20. Só é somar, gente. Vai dar esses valores. Então, quem deles tá mais próximo de se igualar com a marca do melhor jogador da última temporada? Quem fez mais pontos, que no caso é o jogador 1, alternativa A. Não é fácil? Questão 8. Um casal planeja construir
em sua chácara uma piscina com formato de um paralelepípedo reto retângulo com capacidade para 90.000 litros de água. O casal contratou uma empresa de construções que apresentou 5 projetos com diferentes combinações nas dimensões internas de profundidade, largura e comprimento. A piscina a ser construída terá revestimento interno em suas paredes e fundo com uma mesma cerâmica, ou seja, as 4 paredes da piscina e o fundo serão revestidos com a mesma cerâmica. E o casal ele vai escolher o projeto que exija a menor área de revestimento, ou seja, para revestir, né, para economizar no revestimento. As dimensões internas de profundidade, largura e comprimento, respectivamente, para cada um dos projetos são, ou seja, porque respectivamente, porque de profundidade, largura e comprimento, desta ordem estão as medidas. Profundidade no projeto 1 é 1,8, largura é 2, comprimento 25. É trabalho grande. O que você vai ter que fazer aí? Você vai ter que analisar projeto a projeto quem deles vai ter a menor área total, juntando paredes com fundo da área da superfície. Quem é que tem a área das superfícies menor? Certo? Então vamos lá. Tá aí a minha figura 1. Ela tem 1,8 de profundidade, 2 metros de largura e 25 de comprimento. Como é que eu vou fazer para achar a área? Ela tem 4 paredes, pessoal. Esta, a lá de trás e essa lateral. E um fundo. Então, para saber a área dessa primeira parede aqui, que eu estou circulando aqui, ó, com o mouse, é só você... É um retângulo isso aí. É só você multiplicar 2 vezes 1,8. Não é base vezes altura? Então tá aí, 2 vezes 1,8. Só que, além desta parede, tem esta outra aqui, que é igualzinho a ela. Então, eu vou multiplicar isso por 2. Eu vou fazer isso 2 vezes. Aí eu vou somar, dá 7,2, né? Eu vou multiplicar tudo certinho e vou dobrar, porque tem 2 paredes iguais. Essa parede da frente, ela tem 25 de comprimento, e aqui essa altura é a mesma que essa, 1,8. Então é só multiplicar 25 vezes 1,8. Só que além da parede da frente, tem a parede lá de trás que é igual. Então multiplica por 2 e dá 90 metros quadrados. Só multiplicar. Última superfície para calcular a área é o fundo, que é 25 por 2. Multiplica 25 vezes 2, dá 50 metros quadrados. Então, juntando as 4 paredes e o fundo, vai precisar revestir 147,2 metros quadrados. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o 2, né? Projeto 2. Desconsiderem a figura que é a mesma que a primeira, tá? Com medidas diferentes, mas é só para representar, gente. É só para a gente conseguir visualizar melhor. 2 metros de profundidade, 5 metros de largura, 9 metros de comprimento. A área dessa parede, 5 vezes 2. Só que tem desse lado, tem do lado de lá. Dobra, dá 20 metros quadrados. A área dessa parede da frente é 9 vezes 2. Né? Essa altura aqui é a mesma que essa, é 2. 9 vezes 2 dobra porque também tem parede lá atrás. 36 metros quadrados. E a área do fundo é 9 vezes 5, 45, somando tudo, 101. Pessoal, eu vou fazer isso em todas as figuras. Todas as figuras. Na última, deixei registrado aqui, ó, o que eu já calculei. Na última, a mesma coisa. 3 vezes 2,5 dobrado. 12 vezes 2,5 dobrado. E o fundo é 12 vezes 3. Soma tudo, 111. Pronto. Agora só é eu ver qual dos projetos tem o menor revestimento. Tem a menor área para revestir. Que no caso é a alternativa B, né? 101. Certo, pessoal? Dá trabalho, né? Mas vale a pena, porque você vai acertar uma questão. Questão 9, hein? Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas de um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Administração, o curso,
Número de vagas oferecidas, 30. Número de candidatos por vaga, 6. Ou seja, 30 vagas. Cada uma dessas vagas foram disputadas por 6 pessoas. E assim vai. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Pessoal, é só multiplicar, gente. Se tem 30 vagas, cada uma, 6 pessoas concorreram, é só multiplicar, dá 180 candidatos. Ciências contábeis, 40 vagas, cada uma 6 pessoas concorreram, multiplicar 240, eu faço isso em todas as outras. Somando todos os candidatos por curso, dá exatamente a quantidade de candidatos que participou da seleção. Alternativa D. E a última questão que a gente vai visualizar nesse vídeo vai ser a 10ª, que diz assim: peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça, a gente já viu que é maciça, né? Que não é oca por dentro, é totalmente preenchida. Tem um formato cilíndrico, com medidas de raio da base igual a 4 centímetros e da altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimular a quantidade de esferas, para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma dessas peças cilíndricas, admite-se que não ocorra perda de material durante o processo de derretimento. Aí a pergunta é: quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Pessoal, tem uma peça de metal no formato de cilindro e ela vai ser reciclada. Então ela vai ser derretida e com material, sem perca de material durante o processo, vai ser reciclada e construída com esse material, esferas. Ele quer saber quantas esferas serão produzidas com o derretimento desse material. Vamos lá? Tá aí o cilindro. Pelo que pelo que a questão me passou, as informações aqui é 4 centímetros de raio e 50 centímetros de altura, profundidade. E as esferas, elas terão de diâmetro é isso tudo aqui dela, ó, 1 centímetro. Então ele quer saber quantas esferas serão necessárias. Aliás, quantas esferas a gente pode reciclar, reproduzir com a peça cilíndrica. Vamos ver? O que eu vou fazer? Presta atenção. Vamos supor, suposição, que a peça cilíndrica ela tenha 100 centímetros cúbicos de volume e a peça esférica ela tenha 5 centímetros cúbicos de volume. Quantas esferas eu vou poder fazer com 5 centímetros cúbicos de volume, derretendo material que tem 100 centímetros cúbicos de volume? E aí? São 20. É só você dividir 100 por 5, não é isso? Então, pessoal, para que eu estou fazendo isso? Para a gente entender o que vai fazer. Eu vou pegar o volume do cilindro e vou dividir pelo volume da esfera para saber quantas peças de esfera, quantas esferas eu consigo produzir. É só dividir. Aí eu coloquei esses exemplos aqui clássicos, né? Assim, fáceis de se visualizar, para a gente entender o que vai fazer. Se esse cilindro tiver 100 centímetros cúbicos e as esferas 5 centímetros cúbicos, eu vou poder fazer 20 esferas. É só dividir 100 por 5, tá? Mas não esquece. É só para entender o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer? Dividir o volume do cilindro pelo volume da esfera, tá? É uma divisão. Então vamos lá. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro é um círculo. E qual é a área do círculo, que é a área da base? Π raio ao quadrado. Então é dessa forma, tá? O que eu vou substituir aí que eu tenho na questão? O raio, que é 4, e a altura, que é 50. Substituindo. Daqui a pouco a gente faz. Substituindo, ó, eu vou ter isso aqui. Mas antes, eu coloquei aqui para vocês, para lembrarem a fórmula do volume da esfera, tá, gente? É 4/3 de πr ao cubo. Tá? É essa fórmula, lembrem-se dessa fórmula. Então, voltando para o do cilindro, o R, que é raio, é 4 e o H é 50. Resolvendo vai dar 16, 4 ao quadrado,
4 vezes 4. Multiplicando vai dar 800. Eu vou deixar o π assim, pessoal, mas não é 3,14, professor? Mas o processo, quando você vai calcular o volume, faz sentido você trocar o π por 3,14. Se a questão tivesse assim, qual é o volume desse sólido? Aí você trocaria o π por 3,14. Mas aí não é cálculo de volume, então o que é que eu vou fazer? Guardar esse π. Porque um dos processos de divisão, porque a gente já viu que vai fazer uma divisão, né? Dividir esse volume por esse. E no processo de divisão, talvez eu consiga cortar um π com outro π aqui, ó. Tá? Então guarda esse π. Vamos agora para o volume da esfera. Eu sei que o raio, o diâmetro não é 1 centímetro, que a questão deu. Então eu sei que o raio é a metade. Então coloquei 0,5 de raio aqui, ó. Por que isso? Porque a fórmula envolve o raio e não o diâmetro. Então substituindo vai ficar assim. 0,5 ao cubo é 0,5 vezes 0,5, o resultado vezes 0,5. Dá 0,125, que vezes 4 dá 0,5. Se eu dividir vai dar uma dízima, tá, pessoal? Então não é interessante não, deixa assim quieto, deixa do jeito que tá. Então aí eu tenho os dois volumes. Tem o volume do cilindro, 800 π. Volume da esfera, 0,5 sobre 3π. O que é que eu vou fazer? Que a gente já concluiu, dividir. Dividir o volume do cilindro pelo volume da esfera. Vamos dividir, pessoal. Tá aí, ó. Dividir 800 π por quem? Qual o volume da esfera? 0,5 π sobre 3. E, professor, divisão de frações, cara. O que é que eu faço? Lembre-se lá no 6º ano, vocês aprenderam que na divisão de fração eu conservo a primeira e multiplico pela inversa da segunda. A primeira, essa aqui, ó. É o primeiro número, eu conservo. E agora eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. O segundo não é esse aqui. Invertendo vai ficar, ó, multiplicando. 3 sobe, 0,5 π desce. Vai ficar assim. Pronto. E agora, o que é que eu faço? Multiplico em cima e multiplico embaixo para dar o resultado. 800 vezes 3, 2.400 π. E 0,5 vezes 1 é como se tivesse 1 aqui embaixo. 0,5 π. Olha os π, pessoal, se cortando. Fico com 2.400 dividido por 0,5. Quando eu divido alguma coisa por algo que representar metade, eu dobro o valor, né? Mas se vocês quiserem dividir, vocês podem dividir também. Vai dar 4.800. Alternativa D. Certo, pessoal? E com essa, eu finalizo esse vídeo. E depois eu gravo a parte 2, tá? Que são questões 11 a 20. Certo? Então, ó, tchau pra vocês. Bons estudos e boa prova de domingo, pessoal. Tchauzinho, gente.